Capítulo 3. Com frequência perguntam-me por que decidi escrever minhas memórias e em quais circunstâncias isso ocorreu. Parece que muitas pessoas se interessavam pelo momento em que minhas memórias começaram a tomar forma, que fato, ocorrência ou evento fora responsável pelo início de tudo ou que instigava o processo de escrevê-las. Antigamente buscava diversas explicações e muitas vezes mentia. No entanto, agora prestarei honra à verdade, pois hoje, depois de meu cabelo alvejar e rarear, já sei que a verdade é um grão de grande valor, e a mentira, uma erva daninha. Eis a verdade. O evento que me estimulou, ao qual devo as primeiras anotações que formaram a futura obra de minha vida, foi o encontro casual de papel e lápis entre os objetos que eu e meus companheiros roubamos dos acampamentos militares lirianos. Isso ocorreu, Jasquier, meio século de poesia. Isso ocorreu 5 dias depois da lua nova de setembro, exatamente no 30º dia da nossa expedição, contando a partir da saída de Broquilon, e 6 dias após a Batalha do Pontão. Agora, caro futuro leitor, recuarei um pouco no tempo e descreverei os acontecimentos que ocorreram logo após a famosa e importantíssima Batalha do Pontão. No entanto, primeiro prestarei esclarecimentos ao vasto círculo de leitores que não sabem nada sobre a Batalha do Pontão, ora por terem outros focos de interesse, ora pela ignorância geral. Explico. A mencionada batalha teve lugar no último dia do mês de agosto do ano da Grande Guerra em Angren, na ponte que ligava as duas margens do rio Jaruga, nas redondezas da doca chamada Pontão Vermelho. As partes que participaram desse conflito armado foram o exército de Nilfgaard, o corpo militar de Leiria, comandado pela rainha Maeve, e nós, nossa maravilhosa companhia ou seja, abaixo-assinado, assim como o bruxo Geralto, o vampiro Emiel Regis Roelec, Terziaf Godefroy, a arqueira Maria Barrin, chamada de Milva, e Cair Mavr DYFFRYN a Epsialash, Nilfgaardiano, determinado a provar, com uma insistência que mereceria a causa maior, que não era Nilfgaardiano. Pode-lhe parecer um fato um tanto obscuro, leitor, como surgiu em Angren a rainha Maeve, considerada então, junto com seu exército, desaparecida e morta durante a incursão nilfgaardiana em Líria, Rívia e Aedir, incursão ocorrida em julho e levada a cabo com a dominação total e ocupação dessas terras pelo exército imperial. Porém, Maeve não morrera no combate como se pensava, e não fora capturada pelos nilfgaardianos. A batalhadora Maeve iniciou uma guerrilha contra Nilfgaard, tendo juntado sob seu estandarte a cavalaria do que sobrara do exército liriano, e admitindo quem surgisse, inclusive mercenários e bandidos comuns. O Angren Agreste era o lugar perfeito para esse tipo de guerrilha com armadilhas de onde se podia atacar e mato para se esconder, pois lá havia muito mato. Para dizer a verdade, nessa terra não há nada de valioso que se possa mencionar além de mato. O esquadrão de Maeve, chamada por seu exército de Rainha Branca, cresceu tanto em força e se tornou tão criativo que conseguia passar para o lado esquerdo do Jaruga sem medo, apenas para provocar algazarra e tumultos na funda retaguarda do inimigo. Voltemos então à Batalha do Pontão. A situação tática era a seguinte: os guerrilheiros da Rainha Maeve que se alastravam pela margem esquerda do Jaruga queriam fugir para a margem direita. Contudo, se depararam com os nilfgaardianos que se alastravam pela margem direita do Jaruga e queriam fugir justamente para a margem esquerda. Nós entramos em cena na posição central da mencionada situação, ou seja, exatamente no meio do rio Jaruga, cercados por todos os lados pela esquerda e pela direita por 2 povos armados. Não tendo para onde fugir, viramos heróis e ganhamos fama eterna. A batalha, a propósito, foi vencida pelos lirianos, pois conseguiram fazer aquilo que pretendiam, ou seja, fugir para a margem direita. Os nilfgaardianos escaparam em direção indefinida e dessa forma perderam a batalha. Tenho consciência de que tudo isso pode soar um tanto confuso, e não vou deixar de confirmar esse episódio com algum teórico de guerra antes de publicar este texto. Por enquanto, apoio-me na autoridade de Cair a Epsialash, o único soldado em nossa companhia, se bem que Cair confirmou que ganhar uma batalha por meio de fuga rápida do campo de batalha é inadmissível do ponto de vista da maioria das doutrinas militares. A participação de nossa companhia na batalha foi indubitavelmente honrosa, mas tinha também consequências negativas. Milva, que estava grávida, sofreu um trágico acidente. Quanto aos membros restantes da companhia, todos tiveram muita sorte e não sofreram ferimentos graves. No entanto, tampouco obtiveram lucro ou mesmo um simples agradecimento. O bruxo Geralto foi a única exceção. Apresentou na batalha um fervor muito grande, até demasiadamente espetacular.
Em outras palavras, lutava com ostentação, para não dizer exibicionismo, contrariando a indiferença e a neutralidade declaradas inúmeras vezes pelo que parece, de forma hipócrita. Porém destacou-se e a própria Maeve, rainha de Líria, ordenou o cavaleiro. Contudo, a ordenação resultou em mais complicações que vantagens. Saiba, caro leitor, que o bruxo Geralt sempre foi um homem humilde, prudente e calmo, de índole simples e despretensioso, tal qual a ponta de uma alabarda. Porém, a inesperada ascensão e a aparente complacência da rainha Maeve o transformaram. Se não o conhecesse, diria que até foi tomado pela soberba. Em vez de desaparecer rápida e anonimamente do palco, Geralt ficava perambulando junto do séquito real, alegrava-se com as honras, gozava dos favores e desfrutava a fama. A fama e a notoriedade eram exatamente do que menos precisávamos naquele momento. Recordo aqueles que já não se lembram que esse mesmo Geralt, agora ordenado cavaleiro, foi procurado pelos órgãos de segurança de todos os 4 reinados por causa da rebelião dos feiticeiros na ilha de Tanner. Houve tentativas de me acusar de traição a mim, uma pessoa inocente e transparente que nem uma lágrima. Tampouco se pode esquecer a pessoa de Milva, que colaborava com as Dríades e o Soyatael, envolvida, pelo que foi revelado, nos famosos massacres dos humanos nos limiares da floresta de Brokilon. É preciso mencionar também Caira Epsialash, Nilfgaardiano, cidadão de uma nação inimiga, cuja presença do lado errado da frente não havia como ser facilmente explicada e justificada. O único membro de nossa companhia cuja biografia não fora manchada por assuntos políticos ou de natureza criminal era um vampiro. Dessa forma, o desvendamento e o reconhecimento de qualquer um de nós constituíam perigo para os membros restantes, que corriam o risco de serem empalados em estacas de choupo. Cada dia transcorrido inicialmente, até de forma agradável, saciável e segura à sombra dos estandartes lirianos aumentava esse risco. Geralt, quando lhe lembrei disso de maneira explícita, afligiu-se um pouco, mas apresentou seus motivos, que eram 2. Primeiro, Milva, após seu triste acidente, ainda precisava de cuidados e ajuda, e no exército havia médicos. Segundo, o exército da rainha Maeve dirigia-se para o leste, rumo a Caed-dû, e nossa companhia, antes de mudar de rumo e entrar na batalha descrita, também dirigia-se a Caed-dû, pois esperávamos conseguir algumas informações que pudessem ajudar na procura de Ciri com os druidas que lá viviam. As incursões e os bandos que faziam arruaça em Angren nos afastaram do caminho reto que levava aos mencionados druidas. Agora, sob a proteção do simpático exército liriano, com a graça e a benevolência da rainha Maeve, o caminho para Caed-dû era acessível, parecia fácil e seguro. Eu avisava ao bruxo que a graça real era ilusória e caprichosa, que eram apenas aparências, um disfarce. O bruxo não queria escutar, mas logo se provou quem tinha razão. Quando surgiu a notícia de que uma numerosa expedição disciplinatória nilfgaardiana se aproximava de Angren a partir do leste, vindo do desfiladeiro Clama, o exército liriano recuou sem demora para o norte, em direção às montanhas de Marrakel. Para Geralt, como se pode supor com facilidade, essa alteração de rumo não convinha de jeito nenhum. Estava com pressa para chegar aos druidas e não a Marrakel. Ingênuo como uma criança, foi logo até a rainha Maeve com a intenção de conseguir uma dispensa do exército e uma bênção real para resolver seus interesses particulares. Foi nesse momento que o amor e a benevolência reais acabaram, e o respeito e a admiração perante o herói da Batalha do Pontão dissiparam-se feito fumaça. O cavaleiro Geralt de Rivia foi lembrado, em tom frio, embora duro, de suas responsabilidades perante a coroa. Ordenou-se que Milva, ainda fraca, o vampiro Regis e o abaixo-assinado fossem incorporados à coluna dos fugitivos e civis que seguia atrás do comboio militar. Caira Epsialash, jovem de grande postura que não tinha o mínimo aspecto de civil, foi identificado por uma faixa alvo celeste e incorporado a tal companhia livre, ou seja, uma unidade de cavalaria composta de vagabundos de diversos tipos reunida ao longo do caminho pelo corpo militar liriano. Dessa forma, fomos separados, e tudo indicava que nossa expedição terminaria de forma definitiva e inglória. Mas como você, caro leitor, deve supor, esse não foi o fim, ora, não foi nem o início. Milva, quando soube do desenrolar dos acontecimentos, logo se declarou sã e hábil, e foi a primeira a lançar a ideia de fugir. Cair jogou com ímpeto as cores reais no mato e fugiu da companhia livre. Já Geralt escapou sorrateiramente das tendas luxuosas da nobre cavalaria. Não vou entrar em detalhes, e a modéstia não me permite expor exageradamente meus próprios méritos e embora consideráveis na empreitada aqui descrita, constatarei apenas um fato.
na noite do dia 5 para o dia 6 de setembro, toda a nossa companhia deixou sorrateiramente o corpo militar da Rainha Maeve. Antes de nos despedirmos do exército liriano, tomamos providências para nos abastecer com abundância, obviamente sem pedir permissão ao comandante da intendência. Considero a palavra furto usada por Milva exagerada, pois merecíamos algum tipo de gratificação por nossa participação na histórica Batalha do Pontão. Ora, se não uma gratificação, então pelo menos uma indenização e compensação pelos prejuízos sofridos. Afora o acidente trágico de Milva, sem contar os ferimentos e as contusões de Geralt e Cair, foram mortos ou feridos todos os nossos cavalos salvo meu fiel Pégaso e a indócil Ploca, égua do bruxo. Portanto, como forma de recompensa, tomamos 3 corcéis cavalarianos puro sangue e um cavalo jovem. Levamos também todo o equipamento que nossas mãos podiam carregar, e, para ser justo, acrescento que foi preciso nos desfazer de metade dele depois. Como disse Milva, é o que acontece quando se rouba às escuras. O vampiro Regis levou a maior quantidade de coisas úteis das provisões do estado, pois na escuridão enxerga melhor do que durante o dia. Além disso, Regis diminuiu o fator defensivo do exército liriano, ao levar uma gorda mula cinzenta que conseguiu retirar do curral com tanta astúcia que nenhum dos animais relinchou nem bateu os cascos. Portanto, essas histórias sobre animais que sentem a presença de vampiros e reagem ao seu cheiro com medo desesperado, é preciso tratá-las como contos da carochinha ou talvez exceção, válida só para alguns animais ou alguns vampiros. Acrescento que a mula cinzenta nos acompanha até hoje. Depois de termos perdido o cavalo jovem, que desapareceu nas florestas de Trásrios, assustado pelos lobos, é a mula que carrega os nossos pertences, ou melhor, aquilo que sobrou deles. O nome da mula é Dracul. Foi chamada assim por Regis logo depois do furto e assim ficou. Regis, obviamente, acha esse nome engraçado, pois de certo tem algum significado engraçado na cultura e língua dos vampiros. No entanto, não queria nos explicar o motivo e dizia que era um jogo de palavras intraduzível. Dessa maneira, nossa companhia voltou mais uma vez às trilhas, e a longa lista de pessoas que não gostavam de nós estendeu-se mais ainda. Geralt de Rivia, cavaleiro imaculado e sem imperfeições, deixou as fileiras do exército antes que a ordenação fosse confirmada com a patente e antes que o arauto real criasse seu brasão. No entanto, Caira Epsealas conseguiu lutar no grande conflito entre Nilfgaard e os Nortelungos em 2 exércitos e desertar de ambos, ganhando sentença dupla de morte. A situação dos outros integrantes da companhia não era nada melhor. Enfim, a forca é sempre a mesma e o motivo pelo qual se é enforcado e a ânsia de honra cavaleiresca, a deserção, ou o fato de chamar a mula militar com o nome de Dracul já não fazia tanta diferença. Portanto, não estranhe, caro leitor, que tenhamos feito um esforço titânico para aumentar a distância que nos separava do corpo militar da Rainha Maeve. Cavalgávamos com todas as forças possíveis, em direção ao sul, rumo ao Jaruga, com o intuito de passar para a margem esquerda do rio, não só pelo fato de querer contornar a rainha e seus guerrilheiros, mas principalmente pelo fato de os ermos de Trásio serem menos perigosos que Angren, tomado pela guerra. Paradoxalmente, era mais razoável chegar aos druidas de Caedo pela margem esquerda do que pela direita, já que a margem esquerda do Jaruga pertencia ao inimigo Império Nilfgaardiano. O bruxo Geralt, que após sair da irmandade desses insolentes ordenados recuperou, em grande medida, o juízo, o pensamento lógico, e sua prudência característica, foi o pai da concepção da margem esquerda. O futuro provou que o plano do bruxo foi decisivo e teve impacto sobre o destino de toda a expedição. Porém, falarei sobre isso mais tarde. O Jaruga, quando lá chegamos, estava cheio de Nilfgaardianos que atravessavam o rio pelo pontão vermelho reconstruído, continuando a ofensiva para Angren, e certamente para mais longe Temeria, Marrakon e sabe-se lá diabos para onde mais, de acordo com o que planejara o Estado-Maior Nilfgaardiano. Não havia como atravessar o rio de primeira, portanto precisávamos nos esconder e esperar o exército passar. Ficamos plantados por umas 2 horas, esperando nos vimeiros ribeirinhos, cultivando o reumatismo e alimentando os mosquitos. Para nosso azar, pouco depois o tempo fechou, chuviscava, ventava terrivelmente e não parávamos de tremer por causa do frio. Não me lembro de um setembro tão frio entre os inúmeros setembros gravados em minha memória. Foi exatamente então, caro leitor, que, com uma folha de papel e um lápis encontrado entre o equipamento que nos fora disponibilizado pelo comboio liriano, comecei para matar o tempo e esquecer os incômodos a anotar e eternizar algumas de nossas aventuras.
A garoa enfadonha e a inércia forçada deixaram-nos de mau humor e instigaram vários pensamentos negativos, especialmente no caso do bruxo. Havia algum tempo Geraldo costumava fazer o balanço dos dias que o separavam de Ciri, e segundo ele, cada dia passado fora do caminho traçado o afastava cada vez mais da moça. Agora, no vime molhado, no frio e na chuva, o bruxo tornava-se cada vez mais soturno e fechado. Notei também que mancava bastante, e quando achava que ninguém estava olhando ou ouvindo, praguejava e uivava de dor. Pois saiba, caro leitor, que durante a rebelião dos feiticeiros na ilha de Tânia os ossos de Geralt haviam sido quebrados. As fraturas já estavam consolidadas, curadas graças ao esforço mágico das dríades da floresta de Brokilon, mas pelo visto não deixaram de incomodá-lo. Portanto, o bruxo sentia dores não só no corpo, mas também na alma, e por esse motivo soltava faíscas. Era melhor nem se aproximar dele. E mais uma vez os sonhos começaram a persegui-lo. No dia 9 de setembro, de manhã, enquanto dormia após passar a noite de sentinela, apavorou a todos, levantando-se aos gritos e desembainhando a espada. Parecia delirar, mas felizmente tudo passou num instante. Afastou-se um pouco, mas voltou logo com cara fechada e declarou o seguinte: naquele exato momento estava dissolvendo a companhia e seguiria o caminho sozinho, pois em algum lugar algo horrendo estava acontecendo. O tempo corria, as coisas tornavam-se cada vez mais perigosas, e ele não queria que ninguém corresse risco, tampouco queria se responsabilizar. Discursava de forma tão chata e sem nenhuma convicção que ninguém queria discutir com ele. Até o vampiro, em geral eloquente, deu de ombros, indiferente. Milva o ignorou dando uma cusparada, e Caí lhe relembrou secamente que era responsável apenas por ele mesmo, e que, quanto ao risco, ele não usava espada que pesasse em sua cintura. No entanto, em seguida, todos ficaram imóveis, em silêncio, e fixaram os olhos enfaticamente no abaixo-assinado, esperando, sem resultado, que fosse aproveitar a ocasião e voltar para casa. Não preciso acrescentar que tiveram grande decepção. O acontecimento nos instigou a quebrar o marasmo e nos impeliu a uma ação valente, forçar o Jaruga. Confesso que essa empreitada despertou minha inquietação, pois o plano previa atravessar o rio a noite a nado, como dizia Milva, e cair na cola dos cavalos. Mesmo se fosse uma metáfora, embora suspeite o contrário, não imagino me atrever a uma travessia dessas, nem a meu corcel, Pégaso, de quem eu dependeria. A natação, falando de modo geral, nunca foi nem a meu forte. Se a mãe natureza desejasse que eu nadasse, no ato de criação e processo evolutivo teria me equipado de membranas entre os dedos. O mesmo se refere a Pégaso. Minha inquietação provou ser vã, pelo menos no que tange ao ato de nadar na cola de um cavalo. Atravessamos o rio de outro modo, talvez até mais insano. De modo realmente insolente pelo pontão vermelho reconstruído, na presença dos guardas e patrulhas nilfgaardianas. A empreitada, que à primeira vista cheirava a impertinência e risco mortal, na realidade provou que podia ser executada com facilidade. Depois de passar pelas unidades da frente, um transporte atrás do outro, um veículo atrás do outro, uma manada atrás da outra, multidões diversas, misturadas, compostas até de civis que transitavam de um lado para o outro. Nossa companhia não chamava a atenção, passamos despercebidos. Foi assim que no dia 10 do mês de setembro passamos todos para a margem esquerda do Jaruga, apenas uma vez chamados pelos guardas, aos quais, após franzir as sobrancelhas imperiosamente, Cair rosnou em tom ameaçador algo sobre o serviço imperial, sustentando sua declaração com um puta que o pariu militar, clássico e sempre eficaz. Antes que alguém ainda se interessasse por nós, já estávamos na margem esquerda do Jaruga, no meio das florestas de Trásrios, pois havia ali apenas uma estrada de terra batida que levava em direção ao sul, e não nos convinha o rumo, tampouco a abundância de nilfgaardianos que perambulavam por lá. No primeiro acampamento nas florestas de Trásrios também tive um sonho estranho. Ao contrário de Geralt, não sonhei com Ciri, mas com a feiticeira Yennefer. O sonho foi estranho, inquietante. Yennefer, como sempre vestida de alvo e negro, levitava sobre um castelo sombrio nas montanhas, ao pé das quais outras feiticeiras ameaçavam-na com os punhos e xingavam. Yennefer bateu as mangas compridas do vestido e voou, feito um albatroz negro, sobre um mar sem fim, diretamente para o sol que nascia. A partir desse momento o sonho virou pesadelo. Depois de acordar, os detalhes desapareceram de minha memória, ficaram apenas fugidias imagens embaçadas, sem muito sentido. No entanto, eram imagens horrendas, torturas, gritos, dor, pavor, morte. Simplesmente um horror. Não contei esse sonho a Geralt. Nem uma palavra.
pela experiência posterior, fiz bem em não ter falado nada. Chamava-se Yennefer. Yennefer de Vengerber. Era uma feiticeira famosíssima. Que eu morra amanhã se estiver mentindo. Tris Merigold estremeceu e virou-se, tentando enxergar através da multidão e da fumaça branca que dominavam o salão da taberna. Levantou-se enfim da mesa, lamentando o fato de ter que deixar o filé de linguado com manteiga de biqueirão, uma guloseima local. No entanto, ela percorria as tabernas e bodegas de Bremervoord não para comer guloseimas, mas para recolher informações. Além disso, tinha que cuidar da forma. A roda de pessoas na qual ela se enfiara já estava espessa e cerrada. Em Bremervoord as pessoas adoravam saber histórias e não deixavam escapar nenhuma ocasião para saber uma novidade. E os navegadores que chegavam aqui em grande número, nunca decepcionavam, sempre tinham um elenco novo e fresco de histórias e contos marítimos, claro, em grande maioria inventados, mas isso não tinha a menor importância. Uma história era sempre uma história, regida por suas próprias leis. A contadora naquele momento que mencionou Yennefer era uma pescadora das ilhas de Celilege, gorda, de ombros largos e cabelo curto, usava um colete de pele de narval tão polido que brilhava tanto quanto suas 4 companheiras. Foi no 19º dia do mês de agosto, de madrugada, após a segunda noite de lua cheia, a Ilhoa começou a história, levando a caneca de cerveja aos seus lábios. Sua mão, como Tris notara, era da cor de tijolo antigo e seu braço nu, musculoso e nodoso, tinha no mínimo 20 polegadas de circunferência. A cintura de Tris tinha 22 polegadas. De madrugada, cedinho a pescadora retomou, passando os olhos por todos os ouvintes. Nosso barco saiu para o mar, para o estreito entre Anselig e Spequeiro, uma área de pesca de ostras onde costumamos armar as redes para pescar salmão. Estávamos com muita pressa, pois uma tempestade se aproximava e o mar escurecia no oeste. Era necessário retirar o salmão das redes o mais rápido possível, pois vocês sabem que, se não se fizer isso, depois da tempestade, quando se puder sair novamente ao mar, nas redes sobram apenas as cabeças apodrecidas, abocanhadas. Toda a pescaria dá em nada. Os ouvintes, na sua grande maioria habitantes de Bremervoord e Cidaris que viviam do mar e cuja existência dependia do mar, acenaram com a cabeça e concordaram com um murmúrio. Tris geralmente via os salmões como fatias cor-de-rosa, mas também acenou e murmurou, pois não queria se destacar. Estava ali incógnita, numa missão secreta. Chegamos, a pescadora retomou a história, esvaziando a caneca e mostrando que um dos ouvintes poderia lhe pagar outra. Chegamos e começamos a retirar as redes quando, de repente, Gudrun, a filha de Sturla, soltou um grito e apontou o dedo para este bordo. Olhamos e vimos algo voando, mas não era um pássaro. Até meu coração parou por um momento, pois logo pensei que era uma serpe ou um pequeno grifo. Às vezes, esse tipo de criatura vem até Spequeiro, é verdade que mais no inverno, trazida geralmente pelo vento que sopra do ocidente. No entanto, aquela coisa preta caiu direto no mar, e foi carregada pela onda, direto para nossas redes. Ficou presa na rede, chapinhando na água feito uma foca. Aí todas nós, em conjunto, e éramos 8 mulheres, pegamos a rede e puxamos para o bordo. Ficamos boquiabertas. Era uma mulher, vestida de preto, e ela própria preta que nem uma gralha, envolta nas redes, entre 2 salmões, um dos quais pesava 42 libras. Que um raio me parta se eu estiver mentindo. A pescadora de Celilege assoprou para afastar a espuma da caneca e deu um longo gole. Nenhum dos ouvintes comentou ou expressou qualquer desconfiança, embora nem os mais velhos se lembrassem do fato de alguém ter pescado um salmão de peso tão imponente. E aí a de cabelo negro e a Ilhoa retomou, tossia, cuspia água salgada e debatia-se na rede. E Gudrun, nervosa porque estava grávida, começou a gritar: Kelpie! Kelpie! Avrui! Mas qualquer tolo sabia que não era uma Kelpie, pois uma Kelpie já teria rasgado a rede, nem deixaria ninguém puxá-la para dentro do barco. Também não era uma Avrui, pois não tinha cauda de peixe, e a dama do mar sempre tem cauda de peixe. Além disso, caiu no mar vinda do céu. E alguém já viu uma Kelpie ou Avrui voar pelo céu? Mas Cadi, a filha de Una, essa que sempre esquenta, também gritou: Kelpie! E pegou um pau e foi para cima da rede. E de repente da rede saiu uma luz roxa. Skadi soltou um gemido. O pau foi para a esquerda e ela para a direita. Que um raio me parta se estou mentindo. Deu 3 cambalhotas e caiu de bunda no bordo. Aprendemos que uma feiticeira assim, presa numa rede, é pior que uma medusa, escorpena ou um poraquê. Como se isso fosse pouco, a bruxa começou a gritar e nos xingar de nomes que vou falar, hein?
Xingava de filhas da puta e coisas piores. E a rede fedia e soltava vapores com a feitiçaria que ela praticava lá dentro. Não é brincadeira não. A ilhoa tomou o resto da cerveja da caneca e não hesitou em pegar outra. Não é pouca coisa, não arrotou alto, limpou o nariz e a boca. Catar uma feiticeira numa rede. Percebemos que por causa dessa magia o barco começou a se agitar com mais força. Não havia o que esperar. Brita, a filha de Karen, pressionou a rede com um croque e eu segurei no remo e pof, pof. A cerveja respingou para o alto e derramou-se sobre o balcão, algumas canecas caíram ao chão. Os ouvintes secavam as bochechas e sobrancelhas, mas ninguém soltou nenhuma palavra de reclamação ou advertência. História é história, tem seus direitos. A feiticeira entendeu com quem estava lidando e a pescadora empinou o peito abundante e olhou em volta com um ar provocador. E viu que não se pode brincar com a mulherada de Celílige. Disse então que se entregava de boa fé e prometeu não lançar feitiços nem encantos. E falou seu nome, Yennefer de Vengerber. Os ouvintes cochicharam. Haviam-se passado apenas 2 meses desde os acontecimentos na ilha de Thanedd. Lembravam-se ainda dos nomes dos traidores corrompidos por Nilfgaard. Do nome da famosa Yennefer também. Nós a levamos para Ardselig, até cair Trold, até o Duque. Crashankrait a ilhoa continuou. Nunca mais a vi. O Duque estava numa expedição e dizem que, quando voltou, recebeu a feiticeira com frieza, mas depois a tratou com cortesia e gentileza. E eu estava só esperando para ver que surpresa a feiticeira ia me preparar por ter dado porrada nela com os remos. Pensei que fosse me denunciar ao Duque. Mas não deu nenhum pio, não se queixou, não, tenho certeza. Mulherão de honra. Depois, quando se matou, até fiquei com pena dela, e Yennefer está morta. Gritou Triss, impressionada, esquecendo-se de sua condição incógnita e de sua missão secreta. Yennefer de Vengerber está morta? Morreu, sim, a pescadora tomou o resto da cerveja. Está morta, que nem uma sarda. Matou-se com seus próprios feitiços, usando os truques mágicos. Aconteceu faz pouco tempo, no último dia de agosto, pouco antes da lua nova. Mas isso já é outra história, Jaskier. Não durma na cela. Eu não estou dormindo. Estou concentrado em minhas criações. Percorríamos então, caro leitor, as florestas de Trásrios, indo em direção ao leste para Caiddu, à procura dos druidas que nos ajudariam a encontrar Ciri. Contarei como foi, mas antes, para seguir a verdade histórica, falarei um pouco sobre nossa companhia sobre cada um de seus membros. O vampiro Regis tinha mais de 400 anos. Se era verdade, isso significava que era o mais velho de todos nós. Claro, podia ser mentira. Quem poderia checar essa informação? No entanto, preferia supor que nosso vampiro era sincero, pois declarava também que deixara de beber sangue humano para sempre, irrevogavelmente. Graças a essa declaração, dormíamos com mais tranquilidade nos acampamentos noturnos. Notei que no início Milva e Cair, depois de acordarem, tinham o costume de apalpar o pescoço com medo e inquietação, mas logo abandonaram esse hábito. Regis era ou parecia ser um vampiro absolutamente decente. Se falava que não ia beber sangue, então não bebia. Possuía, porém, defeitos que não tinham a ver com o fato de ser vampiro. Regis era intelectual e gostava de demonstrá-lo. Tinha o costume chato de proferir verdades e afirmações apresentando o tom e a cara de profeta. Logo deixamos de reagir a isso, pois as afirmações proferidas eram de fato verdades, ou soavam verdadeiras, ou eram inaveriguáveis, o que dava na mesma. Mas algo realmente insuportável era a sua mania de responder às perguntas antes que a pessoa terminasse de formulá-las, ora, às vezes mesmo antes que começasse a formulá-las. Sempre achei essa mania, supostamente um indício de inteligência, uma demonstração de grosseria e arrogância, pois essas qualidades, que combinam com o meio universitário ou a corte, são difíceis de aturar num companheiro com quem se viaja cavalgando lado a lado durante dias seguidos e com o qual se passa as noites dormindo sob a mesma manta. No entanto, não chegamos a ter atritos sérios graças a Milva. Ao contrário de Geralt ou Cair, cujo oportunismo nato obrigava-se a aderir às manias do vampiro, ou até a rivalizar com ele nesse aspecto, a arqueira Milva preferia soluções simples e despretensiosas. Quando Regis, pela terceira vez, respondeu à pergunta na metade de sua formulação, ela o xingou de forma sórdida, usando palavras e expressões capazes de fazer um soldado velho corar de vergonha. Estranhamente, o procedimento funcionou. O vampiro num instante abandonou o chato hábito, o que provou que a maneira de defesa mais eficaz contra a dominação intelectual era espinafrar vorazmente o sujeito que manifestava tentativas de dominação.
Milva, pelo que me parece, ficou abalada por seu trágico acidente e pela perda. Escrevo, pelo que me parece, porque tenho consciência de que, sendo homem, não posso nem imaginar o que um acidente daqueles e aquele tipo de perda seria para uma mulher, embora seja poeta e homem das letras. Nesses momentos até minha imaginação treinada e exercitada falha. Não posso fazer nada a respeito. A arqueira recuperou a forma física em pouco tempo, o pior foi recuperar a forma psíquica. Havia dias em que não proferia nenhuma palavra desde o amanhecer até o anoitecer. Costumava sumir e ficar longe, o que deixava todos preocupados. Até que finalmente chegou o momento decisivo. Milva reagiu como uma dríade ou elfa de modo brusco, impulsivo e pouco inteligível. Um dia, de manhã, pegou uma faca em nossa presença e cortou sua trança na altura da nuca. Não convém, pois não sou moça, disse, vendo-nos boquiabertos. Como também não sou viúva, acrescentou, dou fim ao luto. A partir desse momento passou a ser como antigamente, insolente, maliciosa, atrevida e propensa a palavras pouco diplomáticas. O que nos levou à conclusão de que felizmente já tinha superado a crise. O terceiro membro da companhia, não menos estranho, era um Nilfgaardiano que gostava de provar que não era Nilfgaardiano. Dizia-se chamar Cair Mavr DYFFRYN a Epsialash, Cair Mavr DYFFRYN, filho de Sealash. Jaskier declarou enfaticamente, apontando o lápis com a ponta de chumbo para o Nilfgaardiano. Nesta honrosa companhia fui obrigado a me conformar com muitas coisas das quais não gosto, ou as quais até detesto, mas não com todas. Detesto quando alguém fica espiando pelo meu ombro enquanto escrevo, e não pretendo me conformar com isso. O Nilfgaardiano afastou-se do poeta, e após pensar um momento, pegou sua sela, seu casaco de pele e sua manta, e arrastou tudo para mais perto de Milva, que parecia cochilar. Peço desculpas, disse. Perdoe-me minha insistência, Jaskier. Olhei por reflexo, por simples curiosidade. Pensei que você estava traçando um mapa ou fazendo contas. Não sou contabilista. O poeta exaltou-se, metafórica e literalmente. Nem cartógrafo. E mesmo que eu fosse, isso não justifica você espiar minhas anotações. Já pedi desculpas, Cair lembrou-lhe em tom seco, ajeitando seu leito no novo lugar. Nesta companhia me conformei com muitas coisas e me acostumei a muitas delas, mas não a pedir desculpas mais de uma vez. De fato, você se tornou extremamente irritadiço, Jaskier, falou o bruxo, sem que ninguém, nem ele próprio, esperasse, tomando partido do jovem Nilfgaardiano. Não há como esconder que, de alguma forma, isso tem a ver com o papel que você começou a sujar com um pedaço de chumbo nos acampamentos. É verdade, o vampiro Regis confirmou, colocando mais galhos de bétula no fogo. Nosso trovador ultimamente tem se tornado neurastênico, além de fechado, discreto, solitário. Contudo, ao menos os testículos não o incomodam na hora de fazer as necessidades fisiológicas, o que não é de estranhar em nossa situação. A introversão e a inibição, assim como a irritabilidade causada pelo olhar alheio, referem-se ao papel coberto de letras minúsculas. Será que está nascendo um poema em nossa presença? Uma rapsódia? Uma epopeia? Um romance? Um canto? Não. Geralt contestou, aproximando-se da fogueira e cobrindo as costas com uma manta. Eu o conheço. Não se pode tratar de lírica, pois ele não está xingando, balbuciando, nem conta as sílabas nos dedos. Escreve em silêncio, então trata-se de prosa. Prosa. O vampiro sorriu, deixando os caninos pontudos à mostra, o que em geral evitava fazer. Talvez um romance? Ou um ensaio? Fábula moral? Raios, Jaskier. Não nos torture. Revele o que você está escrevendo. Memórias. O quê? Essas anotações, Jaskier mostrou um tubo cheio de papéis, se transformarão na obra de minha vida. Em memórias, intituladas 50 anos de poesia. Um título bobo, Cair afirmou em tom seco. A poesia não tem idade. E se achar que tem, o vampiro retrucou, então é muito mais velha. Vocês não estão entendendo. O título indica que o autor da obra passou 50 anos, nem mais, nem menos, a serviço da dama poesia. Então, nesse caso, trata-se de uma bobagem maior ainda, e afirmou o bruxo. Pois você, Jaskier, nem chegou aos 40 anos. A habilidade de escrever foi inculcada com pauladas em sua bunda no ensino básico que lhe foi administrado no templo, aos 8 anos de idade. Então, mesmo supondo que já compunha rimas naquela época, você serve a sua dama poesia há menos de 30 anos. E eu sei bem disso, pois você próprio me contou, inúmeras vezes, que começou a rimar seriamente e compor melodias aos 19 anos, inspirado pelo amor à condessa de Stael. Isso faz que a antiguidade em seu ofício seja inferior a 20 anos, Jaskier.
De onde você tirou, então, esses 50 anos no título? Será que isso é alguma metáfora? Eu traço vastos horizontes com meu pensamento, o bardo se impertigou. Descrevo o presente, mas recorro ao futuro. Esta obra que comecei a escrever, pretendo publicá-la só daqui a 20 ou 30 anos. Até então, ninguém vai pôr em dúvida os cálculos titulares. Ah, agora entendo. Se há alguma coisa que me faz estranhar é a providência. Você não costumava ficar preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã ainda pouco me preocupa, o poeta declarou com soberba. Estou pensando nas futuras gerações. E na eternidade. Do ponto de vista das futuras gerações, observou Regis, é pouco ético começar a escrever agora para depois. As futuras gerações, diante de um título assim, têm o direito de esperar uma obra realmente escrita sob a perspectiva de 50 anos, por uma pessoa que disponibiliza de experiência e conhecimento de 50 anos. Alguém cuja experiência conta meio século. Jasquier interrompeu de forma grosseira. Tem que ser, pela própria natureza, um velho putrefato de 70 anos com o cérebro corroído pela filha da mãe da esclerose, e cuja ocupação é viver sentado numa varanda soltando peidos ao vento em vez de ditar memórias, pois assim faria as pessoas rirem. Eu não vou cometer esse erro, vou escrever minhas memórias antes, no auge de minhas forças criativas. Depois, pouco antes da publicação, farei apenas pequenas correções. Isso tem suas vantagens. Geralt massageou e dobrou o joelho dolorido com cuidado. Especialmente para nós, pois sem dúvida estamos presentes em sua obra, e com certeza não nos poupou, portanto, daqui a meio século esse fato não nos fará nenhuma diferença. O que é meio século? O vampiro sorriu. Um instante, uma efemeridade. Jasquier, uma pequena observação. Meio século de poesia, em minha opinião, soa melhor que 50 anos. Não nego. O trovador debruçou-se sobre a folha de papel e rabiscou algo nela com o lápis. Obrigado, Regis. Finalmente algo construtivo. Alguém tem mais alguma observação a fazer? Eu tenho. Milva falou inesperadamente, colocando a cabeça para fora da manta. Por que vocês estão arregalando os olhos? Pelo fato de eu ser ignorante? Mas não sou burra. Estamos numa expedição. Nosso objetivo é resgatar Ciri. Caminhamos armados, atravessando as terras inimigas. Pode ser que esses rabiscos de Jasquier caiam nas mãos inimigas. E nós conhecemos o poetastro. Não é nenhum segredo que ele é falastrão, tagarela, linguarudo. Então, que tenha cuidado com o que escreve, para que não nos enforquem, por acaso, por causa desses seus rabiscos. Está exagerando, Milva. O vampiro falou com suavidade. E muito, Jasquier constatou. Também acho. Cair acrescentou despreocupado. Não sei como andam as coisas entre os nortelungos, mas no Império o fato de ter a posse de manuscritos não constitui crime, e a atuação literária não está sujeita a penalidades. Geralt lhe lançou um olhar crítico e quebrou o pedaço de madeira com o qual estava brincando entre os dedos. Mas nas cidades conquistadas por esse povo tão culturalmente avançado, as bibliotecas são queimadas, se disse em tom claramente irônico, embora não agressivo. Não importa. De qualquer modo, Maria, também acho que você está exagerando. O escrevinhar de Jasquier não tem, como sempre, nenhuma importância, inclusive para nossa segurança. Com certeza. A arqueira ficou irritada e sentou-se. Eu sei o que estou falando. Meu padrasto sumiu quando os fiscais da Receita Reais apareceram para fazer o censo demográfico lá em casa. Fugiu para a floresta e ficou lá por 2 semanas sem botar o nariz para fora. Onde há pergaminho, há juramento, costumava dizer. E quem hoje foi gravado por meio da tinta, amanhã será estraçalhado com a roda. Era um homem justo, mesmo sendo um sacana como poucos há neste mundo. Espero que queime no inferno, filho da puta. Milva arremessou a manta e sentou-se perto da fogueira. Havia perdido o sono definitivamente. Tudo indicava que naquela noite teriam mais uma longa conversa noturna. Parece que você não gostava de seu padrasto, Jasquier observou depois de um momento de silêncio. Não gostava. Milva rangeu os dentes de modo que todos ouviram. Era um sacana. Quando minha mãe não estava vendo, ele chegava metendo as mãos onde não devia. Não ouvia quando eu protestava, então um dia finalmente não aguentei, fui me defender com as próprias mãos, e quando ele caiu dei porrada nele, chutei-o 1 ou 2 vezes, nas costelas e na virilha. Depois passou 2 dias deitado cuspindo sangue. Fugi de casa sem esperar que ele sarasse. E depois recebi notícias de que morrera, e minha mãe logo depois dele. Porra, Jasquier, você está anotando isso? Nem se atreva. Não se atreva. Ouviu o que eu falei? Era incomum que Milva caminhasse conosco, e surpreendente que andássemos acompanhados de um vampiro. Porém, o mais estranho e difícil de entender era cair, que de inimigo virou, de repente,
se não um companheiro, pelo menos um aliado. Foi na Batalha do Pontão que o jovem comprovou ser nosso aliado, quando, sem hesitar, lutou de espada na mão contra seus conterrâneos, ao lado do bruxo. Com esse feito ganhou nossa simpatia e tirou nossas suspeitas definitivamente. Por nossas, entendo as minhas do vampiro e da arqueira, pois Geralt, embora tivesse lutado lado a lado com Cair e corrido risco de morte, ainda se mantinha desconfiado em relação ao Nilfgaardiano, e não nutria grande simpatia por ele. Procurava esconder seu ressentimento, mas por ser um indivíduo simples como a haste de uma lança e acho que já escrevia a esse respeito não sabia fingir, e a antipatia despontava a cada passo como uma enguia que evade de uma nassa de pescar furada. O motivo era evidente, Ciri. O destino fez que eu estivesse presente na ilha de Tane durante a lua nova de julho quando se deu um embate sanguíneo entre os feiticeiros fiéis aos reis e de outro lado os traidores incitados por Nilfgaard. Os traidores foram apoiados pelos esquilos, os elfos rebeldes e por Cair, filho de Sealash. Cair estava em Thaned, fora mandado para lá em missão especial e ordenaram-lhe que prendesse e capturasse Ciri, que o ferira quando se defendia. Cair tem uma cicatriz na mão esquerda e toda vez que olha para ela fica com a boca seca. Deve ter sido tremendamente dolorido. Ainda hoje não consegue dobrar 2 de seus dedos. Depois disso tudo, fomos nós que o resgatamos, lá perto do Vistasca, quando seus próprios conterrâneos o levavam, preso e amarrado, para torturas horrendas. Qual foi o delito, pergunto, pelo qual queriam matá-lo? Foi só pela derrota em Thaned? Cair fala pouco, mas tem ouvido sensível e ouço até conversas em meio tom. O sujeito nem chegou ainda aos 30 anos, porém parece que no exército nilfgaardiano já foi oficial de alta patente. Pelo fato de ser fluente na língua comum, o que entre os nilfgaardianos não acontece com frequência, suspeito qual o tipo de exército em que Cair teria servido, como teria avançado tão rápido, assim como porque teria sido mandado em missões tão estranhas. Entre elas, missões estrangeiras. Pois fora Cair que já uma vez tentara sequestrar Ciri cerca de 4 anos antes, durante a chacina de Sintra. Foi então que se manifestou pela primeira vez o destino que guia a vida dessa menina. Por acaso, conversei acerca disso com Geralt. Foi no 3º dia depois de atravessar o Jaruga, 10 dias antes do equinócio, durante a travessia pelas florestas de Trásrios. Aquela conversa, embora muito breve, fora preenchida por tons inquietantes e pouco agradáveis. E tanto na cara como nos olhos do bruxo já se podia notar a premonição dos acontecimentos horrendos que eclodiram posteriormente, na noite do equinócio, depois que se juntou a nós Angoleme, a de cabelos claros. O bruxo não olhava para Jaskier, não olhava para a frente. Olhava para a crina de Ploca. Pouco antes de morrer, falou calante e forçou alguns cavaleiros a fazer um juramento. Seu papel era não deixar que Ciri caísse nas mãos dos nilfgaardianos. Durante a fuga, esses cavaleiros foram assassinados e Ciri ficou sozinha entre os cadáveres e o fogo, na armadilha dos becos da cidade em chamas. Não sairia de lá viva, quanto a isso não há dúvidas. Mas ele a achou. Ele, Cair. Ele a tirou do abismo do fogo e da morte. Salvou-a, como um herói. Que nobreza! Jaskier conteve Pégaso. Andavam atrás e Regis, Milva e Cair estavam a aproximadamente 1/4 de légua à frente deles, mas o poeta não queria que nenhuma palavra chegasse aos ouvidos dos companheiros. O problema, continuou o bruxo, é que nosso Cair foi ordenado a comportar-se com nobreza. Foi nobre como um corvo marinho. Não engoliu o peixe, pois tinha um anel no pomo de Adão. Sua missão era levar o peixe no bico até seu patrão. Não conseguiu, então o patrão ficou zangado com o corvo marinho, e o corvo marinho caiu na desgraça. Será que é por isso que procura a amizade e a companhia dos peixes? O que acha, Jaskier? O trovador inclinou-se na sela, desviando de um galho de tilha suspenso à frente, não muito alto. As folhas já estavam completamente amareladas. Mesmo assim, ele salvou a vida da menina, você mesmo disse. Graças a ele, Ciri conseguiu sair ilesa de Sintra. E à noite gritava, vendo-o em seus sonhos. Mesmo assim, foi ele quem a salvou. Pare de relembrar, Geralt. Muita coisa mudou, ora, todo dia muda algo. Não adianta relembrar, isso só provoca ressentimentos que obviamente não lhe fazem bem. Foi ele quem salvou Ciri. É fato. Foi e permanecerá sendo um fato. Geralt enfim tirou o olhar da crina, levantou a cabeça. Jaskier olhou para o rosto dele e rapidamente desviou o olhar. Fato será sempre fato, o bruxo repetiu com uma voz zangada, metálica. Ora sim, foi o que ele gritou em minha cara em Thaned, e sua voz ficou presa na garganta de tanto horror, pois olhava para a lâmina de minha espada.
Esse fato e esse grito supostamente deveriam ter sido argumentos a favor dele, para que eu não o matasse. Bom, provavelmente não há como mudar o que já aconteceu. Mas lamento isso, pois era necessário ter começado uma corrente naquela hora, em Taned. Uma longa corrente de morte, corrente de vingança, sobre a qual 100 anos depois ainda seriam contadas histórias, dessas que provocam pavor quando ouvidas depois do anoitecer. Entende, Jaskier? Não muito. Então vá para o inferno. Foi uma conversa horrível, e a cara do bruxo também não era das melhores. Não gostava nem um pouco quando ele caía naquele estado, e quando começava a falar daquela maneira. No entanto, devo confessar que a comparação com o corvo marinho deu resultado. Comecei a ficar inquieto. Um peixe no bico, levado para onde será morto, esviscerado e frito. Uma analogia simpática, com perspectivas prazerosas. Contudo, o juízo contestava essas inquietações. Enfim, se continuarmos fiéis às metáforas ictiológicas, então quem somos nós? Pardelhas, pequenas pardelhas cheias de espinhas. Cair não podia contar com a clemência do imperador em troca de uma presa tão fraca. Ele mesmo não era um Lúcio tão grande como queria se passar. Era uma pardelha, como nós. Nos tempos em que a guerra ara a terra e as vidas humanas com tanta avidez, quem presta atenção às pardelhas? Aposto que ninguém em Nilfgaard se lembra mais de Cair. Vattier de Ridiaux, o chefe do serviço de inteligência do exército nilfgaardiano, ouvia a reprovação do imperador com a cabeça baixa. Então continuou em Lirvaremrei seu discurso venenoso. Uma instituição que consome o triplo dos gastos do país com a educação, a cultura e a arte juntas. Uma instituição dessas não é capaz de encontrar uma pessoa. Essa pessoa simplesmente some, esconde-se, embora eu gaste quantias exorbitantes de dinheiro para sustentar uma instituição da qual nada deveria se esconder. Um traidor debocha escancaradamente de uma instituição para a qual dei privilégios e recursos suficientes com o fim de deixar até os inocentes em apuros. Pode crer, Vattier, na próxima vez que surgir no conselho o assunto de necessidade de cortes de gastos para o serviço secreto, ouvirei com atenção. Pode crer. Sua Alteza Imperial Vattier de Ridiaux Tussil tomará, sem dúvida, a decisão certa, levando antes em consideração todos os argumentos contra e a favor, tanto os êxitos como os fracassos da inteligência. Sua Alteza Imperial pode ter certeza também que o traidor Cair a Epsialash não escapará da punição. Tomei as providências, não lhe pago para tomar as providências, mas pelos efeitos delas. E esses são débeis, Vattier, débeis. E o assunto de Vilgefortes? Onde, diabos, está Cirila? O que você está murmurando? Fale mais alto. Acho que Sua Alteza Imperial deveria desposar essa menina que permanece presa em Darnhova. Precisamos desse casamento, da legalidade do feudo autônomo de Sintra, do apaziguamento das ilhas de Celílige e dos rebeldes de Atri, Strep, Magturga e das encostas. Precisamos de uma anistia popular, sossego na retaguarda e nas linhas de abastecimento. Precisamos da neutralidade de Sterad Thyssen-de-Kovir. Eu sei disso. Mas a moça de Darnhova não é a certa. Não posso desposá-la. Sua Alteza Imperial me perdoe, mas qual a importância de ela ser mais ou menos certa? A situação política requer um casamento solene, com urgência. A noiva vestirá um véu, e quando por fim acharmos a verdadeira Cirila, simplesmente faremos uma troca. Você enlouqueceu, Vattier? A falsa foi mostrada aqui às pressas. A verdadeira não é vista por ninguém em Sintra há 4 anos. Além disso, falam que ela passava mais tempo em Celílige do que em Sintra. Garanto que ninguém vai se dar conta do embuste. Não. Sua Alteza, não, Vattier. Encontre a verdadeira Ciri. Mexam-se. Achem Ciri. Achem Cair. E Vilgefortes. Principalmente Vilgefortes. Pois é ele que tem Ciri, tenho certeza disso. Sua Alteza Imperial, pois não, Vattier. Sou todo ouvidos. Num certo momento tive a suspeita de que esse tal assunto de Vilgefortes era uma simples provocação, e que o feiticeiro foi morto ou preso, e que essa caça espetacular e barulhenta serve a Dijkstra para nos denegrir e justificar as repressões sanguinárias. Também suspeitei a mesma coisa. No entanto, na Redânia não se falou publicamente, mas sei por meio dos meus agentes que Dijkstra achou um dos esconderijos de Vilgefortes em que havia provas de experiências bestiais conduzidas pelo feiticeiro em humanos. Para ser mais preciso, em fetos humanos e moças gestantes. Se então Vilgefortes estava em posse de Cirila, temos que continuar a procura. Cale-se, diabos. Por outro lado, Vattier de Ridiaux disse às pressas, olhando para o rosto do imperador alterado pela raiva descontrolada, tudo isso pode ser uma simples desinformação, para tornar o feiticeiro mais repugnante. Isso me cheira a Dijkstra.
Vocês precisam achar Vilgefortz e tirar Ciri dele. Porra, não devagar nem supor. Onde está a coruja? Ainda em Gesso? Já revirou todas as pedras e verificou todos os buracos no chão? A menina não esteve e nunca teria estado lá? O astrólogo errou ou estaria mentindo? Isso tudo são citações de seus relatórios. Então, o que ele ainda está fazendo lá? O legista Selen, atrevo me a observar, está tomando providências pouco claras. Está recrutando sua unidade, aquela que Sua Alteza mandou que ele organizasse em Maestre, no Forte Rocaine, onde estabeleceu a base. Essa unidade, permito-me acrescentar, é um bando que levanta muitas suspeitas. E o mais estranho é que no fim de agosto o Sr. Selen contratou um mercenário famoso. O quê? Contratou um mercenário e ordenou-lhe que aniquilasse um bando que fazia arruaça em Gesso. Gesto louvável. Mas será que é uma tarefa que cabe a um legista imperial? Será que você não foi tomado por inveja, Vatier? E será que não é ela que acrescenta cor e fervor ao seu relato? Estou apenas constatando fatos, Sua Alteza. Fatos. O imperador levantou-se bruscamente. É o que eu quero ver. Estou farto de ouvir sobre eles. Foi um dia realmente difícil. Vatier de Ridiaux estava realmente cansado. Para aquele dia ainda planejara 1 ou 2 de papelada, para não deixar que se afundasse nos documentos inconclusos, mas estremeceu só de pensar nisso. Não pensou, nada à força. O trabalho não é lebre, não vai fugir. Vou para casa. Não, para casa não. A esposa pode esperar. Vou visitar Cantarela. A doce Cantarela, que me deixa tão relaxado. Não demorou muito pensando. Simplesmente se levantou, vestiu a capa e saiu. Com um gesto de repugnância, impediu o secretário que tentava enfiar-lhe uma pasta de guadameci com documentos a serem assinados com urgência. Amanhã também é dia de trabalho. Saiu do palácio pela porta de trás, que dava para o jardim, e seguiu pela alameda de ciprestes. Passou pelo estanco artificial. Lá havia uma carpa introduzida pelo imperador Torres e que chegava agora à venerável idade de 132 anos, comprovada pela medalha comemorativa de ouro presa ao opérculo do peixe gigantesco. Boa noite, vice-conde. Vatier, com um curto movimento do antebraço, soltou o punhal escondido na manga. O cabo acomodou-se. Sozinho na mão. Você está se arriscando demais, Rience disse friamente. Está se arriscando muito ao exibir sua cara queimada em Nilfgaard, mesmo que seja numa teleprojeção. Você notou? Vilgefortz me garantiu que sem tocar você não adivinharia que era ilusão. Vatier escondeu o punhal. Não adivinhara, mas agora já o sabia. Você é covarde demais, Rience, para aparecer aqui em pessoa, ao vivo. Sabe bem o que aconteceria. O imperador ainda está muito zangado comigo? E com meu mestre Vilgefortz? Sua insolência é incrível. Diabos, Vatier. Garanto que continuamos do seu lado, eu e Vilgefortz. Tudo bem, confesso que os enganamos entregando a falsa Cirila, mas foi de boa fé, que me afoguem se estou mentindo. Vilgefortz apostou que uma falsa seria melhor do que nenhuma, dado que a verdadeira desaparecera. Pensávamos que para vocês não fazia nenhuma diferença. Sua insolência tornou-se insuportável e começou a me ofender. Não tenho a menor intenção de perder meu tempo conversando com uma miragem que está me ofendendo. Conversaremos quando eu o pegar em carne e osso. Será uma longa conversa, prometo. Até então. A page, Rience. Não o estou reconhecendo, Vatier. Antigamente, mesmo se o próprio diabo aparecesse diante de você, antes de conduzir o exorcismo, você não hesitaria em verificar se seria possível tirar alguma vantagem. Vatier não concedeu nem um olhar à imagem ilusória. Em vez disso, observava a carpa coberta de algas enturvando o lodo no tanque. Vantagem? Repetiu em tom de desprezo. De você? O que você poderia me dar? Talvez a verdadeira Cirila? Talvez seu patrão Vilgefortz? Talvez Caira Epsialash? Pare. A imagem ilusória de Rience ergueu a mão ilusória. Você disse. Disse o quê? Cair. Nós lhes entregaremos a cabeça de Cair. Eu e meu mestre, Vilgefortz. Poupe-me, Rience bufou Vatier. Altere a prioridade. Como você quiser. Vilgefortz, com minha humilde ajuda, lhe entregará a cabeça de Cair, o filho de Sealash. Sabemos onde ele está, podemos tirá-lo como se tira um coelho da cartola, se desejar. Suas possibilidades são grandes, hein? Tem informantes tão bons no exército da Rainha Maeve? Está me submetendo a uma prova? Rience franziu o senho. Você realmente não sabe. Acho que é a segunda opção. Cair, meu caro vice-conde, está. Nós sabemos onde está. Sabemos para onde vai, sabemos em que companhia. Quer sua cabeça? Vai recebê-la. A cabeça Vatier sorriu que não poderá contar o que realmente aconteceu em Tanned.
Talvez seja melhor assim, retrucou Riense com cinismo. Para que dar a Cair a possibilidade de falar? Nossa tarefa é amenizar, e não agravar as animosidades entre Vilgefortes e o Imperador. Eu lhe entregarei a cabeça muda de Cair a Epsialash. Vamos resolver isso de um jeito que tudo pareça mérito seu, exclusivamente seu. A entrega será realizada dentro das próximas 3 semanas. A carpa ancestral no estanco agitava a água com as barbatanas peitorais. Uma bestia, Vatier pensou, deve ser muito inteligente. Mas o que vai fazer com essa inteligência toda, já que o lodo e os nenúfares são sempre os mesmos? Seu preço, Riense, é um detalhe. Onde está Stefan Selene e o que está tramando? Eu lhe disse o que queria saber, e Vatier de Ridiaux espreguiçou-se sobre as almofadas, brincando com a mecha de cabelo dourado de Cartia Van Canten. Você está vendo, meu doce de mel, é preciso tratar certos assuntos de forma sábia. E sábio significa com conformismo. Se agir de outra maneira, não terá nada. Apenas água podre e lodo fétido na piscina. E qual a importância de a piscina ser feita de mármore e estar localizada a apenas 3 passos do palácio? Você não acha que eu tenho razão, meu doce de mel? Cartia Van Canten, carinhosamente chamada de Cantarela, não respondeu. Vatier nem esperava por uma resposta. A moça tinha 18 anos e, para ser gentil, não era um gênio. Seus interesses naquele momento limitavam-se a fazer amor naquele momento com Vatier. Cantarela, no que se refere ao sexo, era um talento nato que unia paixão e empenho com técnica e arte. Mas não era esse o elemento mais importante. Cantarela falava pouco e raramente, porém, ouvia muito bem e com vontade. Era possível contar tudo em sua presença, descansar, relaxar o ânimo e renovar as forças psíquicas. Nesse serviço só se pode esperar reprovações. Vatier falou com amargura. Só porque não se achou uma tal de Cerila. Pouco importa que o exército tenha tido êxito graças ao trabalho de meus homens. Nada significa o fato de o comando-geral conhecer cada movimento do inimigo? Foram poucas as fortalezas que meus agentes abriram ao exército imperial e que, em condições normais, demorariam semanas a ser conquistadas. Mas não, ninguém elogia esse tipo de coisa. O que importa é apenas uma tal de Cerila. Bufando de raiva, Vatier de Ridiaux tirou das mãos de Cantarela um cálice cheio do excepcional Este de Toussaint, vinho que lembrava os tempos em que o imperador Enlir Varemreis era um menino pequeno, terrivelmente ferido, privado dos direitos ao trono, e Vatier de Ridiaux, um jovem oficial da inteligência com pouca importância na hierarquia. Foi um bom ano para os vinhos. Vatier bebia, brincava com os seios esculturais de Cantarela e contava. Cantarela sabia escutar. Stefan Selene, meu doce de mel, aprecia intrigas e conspirações. O chefe da inteligência imperial murmurava. Mas eu vou descobrir o que ele está tramando antes que Riense chegue lá. Eu já tenho um homem lá, muito próximo de Selene. Muito próximo. Cantarela desamarrou o cinto que segurava o hobby de Vatier e abaixou-se. Vatier sentiu a respiração dela e gemeu num pressentimento do prazer que receberia. Um dom, pensou. E depois um toque macio e caloroso dos lábios de veludo varreu de sua cabeça todos os pensamentos. Cartia Van Canten, lenta, habilidosa e talentosamente dava prazer a Vatier de Ridiaux, o chefe da inteligência imperial. No entanto, não era o único talento de Cartia, mas Vatier de Ridiaux nem suspeitava. Não sabia que, embora não parecesse, Cartia Van Canten dispunha de uma memória extraordinária e de uma inteligência viva que nem Mercúrio. Tudo o que Vatier lhe contava, todas as informações, todas as palavras que articulara em sua presença, Cartia passava. Já no dia seguinte, a feiticeira Assiri Varanaid. Sim, aposto que em Nilfgaard todos já se esqueceram de Cair há muito tempo, até a namorada dele, se é que tinha uma. Mas vou escrever sobre isso depois, por enquanto voltemos ao dia e lugar em que atravessamos o Jaruga. Seguíamos, em passo acelerado, na direção leste, com o intuito de chegar às redondezas da Floresta Negra, conhecida na língua antiga como Caedu, pois era ali que viviam os druidas capazes de profetizar o lugar de permanência de Ciri, talvez prever esse lugar a partir dos estranhos sonhos que atormentavam Geralt. Passávamos pelas florestas do Alto Trásrios, conhecido também como Margem Esquerda, uma terra selvagem e praticamente deserta situada entre o Jaruga e uma região localizada ao pé dos Montes Amel, chamada de Encostas, leste limitada pelo Vale de Ouel Angra e a oeste por um pântano cujo nome me escapou da memória. Ninguém nunca reivindicara direitos sobre essa terra, portanto nunca se soube a quem pertencia e quem a governava. Os governantes de Temeria que se seguiram, Soden, Sintra e Rívia,
tinham algo para dizer sobre essa questão e tratavam a margem esquerda, com efeitos variados, como feudo de sua coroa e de vez em quando tentavam provar sua razão com ferro e fogo. E depois o exército de Nilfgaard chegou por detrás dos montes Amel, e ninguém nunca mais teve nada a dizer, nem expressou dúvidas com relação aos assuntos do feudo ou da posse da terra. Tudo ao sul do Jaruga pertencia ao império. No momento em que escrevo estas palavras, muitas terras ao norte do Jaruga também pertencem ao império. Pela falta de informações exatas, não sei quantas exatamente, e o quanto se estendem para o norte. Mas voltando ao Thrasrius, permita-me, caro leitor, uma digressão relativa aos processos históricos. Com frequência, a história de determinado território é criada e formada um tanto por acaso, como um produto colateral de conflitos provocados por forças externas. Com frequência, a história de determinado país é criada por estrangeiros que são, portanto, a causa. Contudo, o povo local sempre e imutavelmente sofre as consequências. Essa verdade se referia a Thrasrius, sob todos os aspectos. Thrasrius tinha seu povo autóctone, os thracienses. Os conflitos e as lutas constantes que duravam anos transformaram-nos em andarilhos e forçaram-nos a emigrar. As vilas e os povoados foram queimados, as florestas engoliram as ruínas de fazendas e campos foram transformados em pousios. O comércio entrou em declínio, as caravanas desviavam das rotas e as estradas estavam descuidadas. Os poucos thracienses que ficaram viraram brutos selvagens. Diferenciavam-se dos glutões e ursos principalmente pelo fato de usarem calças. Pelo menos alguns, ou seja, alguns usavam calças e outros se diferenciavam. Era, no geral, um povo imprestável, bárbaro e tosco, e totalmente privado de senso de humor. A filha do apicultor de cabelos escuros arremessou para trás a trança que a incomodava, e voltou a girar o moinho de mão com uma energia selvagem. Os esforços de Jaskier permaneciam inúteis se as palavras pareciam não chegar à destinatária. Jaskier piscou para os outros membros da companhia, fingiu suspirar e ergueu os olhos para o alto. Mas não desistia. Deixe, repetiu, lançando um largo sorriso e mostrando os dentes. Deixe que eu moa, e deu um pulo no porão para pegar a cerveja. Pois deve haver uma adega por aqui, e na adega deve haver um barril. Tenho razão, gatinha? Senhores, deixem a moça em paz, falou zangada a esposa do apicultor, uma mulher alta e esbelta, de beleza extraordinária, que se agitava na cozinha. Pois eu já lhes disse que aqui não há cerveja. Senhor, já falamos isso pelo menos uma dúzia de vezes. O apicultor apoiou a mulher, interrompendo a conversa com o bruxo e o vampiro. Prepararemos panquecas com mel para que comam algo, mas antes deixem que a menina moa em paz os grãos para a farinha, pois sem farinha nenhum feiticeiro será capaz de fazer uma panqueca. Não a incomodem, deixem que moa em paz. Jaskier, você ouviu? O bruxo gritou. Deixe a menina em paz e procure algo útil para fazer, ou volte a escrever suas memórias. Estou com sede. Tomaria alguma coisa antes de comer. Tenho algumas ervas, vou preparar uma infusão. Vó, haveria água fervente nesta casa? Pergunto se haveria água fervente por aqui. Encostada ao fogareiro, a anciã sentada, mãe do apicultor, ergueu a cabeça, tirando os olhos da meia que cerzia. Ah, pombinho, ah sim, balbuciou. Mas já arrefecida. Jaskier gemeu, desanimado, sentou-se à mesa onde a companhia conversava com o apicultor encontrado de manhã cedinho na floresta. O apicultor era baixo, atarracado, moreno e extremamente peludo, portanto não é de estranhar que, ao emergir repentinamente da floresta, tivesse provocado medo. Foi tido por um licantropo. E o mais engraçado foi que o primeiro a gritar o lobisomem, foi justamente o vampiro Regis. Houve uma pequena confusão, mas tudo se esclareceu logo, e o apicultor, embora parecesse rude à primeira vista, revelou-se gentil e hospitaleiro. A companhia logo aceitou o convite para visitar sua fazenda, que na gíria dos apicultores era conhecida como herdade. A fazenda estava localizada numa clareira, e o apicultor vivia lá com sua mãe, esposa e filha. A esposa e a filha eram mulheres de beleza extraordinária, embora um tanto estranha, indicando que entre os ancestrais havia uma dríade ou uma madríade. Durante as conversas, o apicultor deixava a impressão de que se podia conversar com ele apenas sobre abelhas, cortiços, aqueles troncos ocos que servem de apiários, escadas de cordas usadas para chegar aos enxames, barreiras montadas em árvores para impedir que os ursos chegassem aos enxames, ceras, méis e colheitas de mel. Mas tudo isso era apenas aparência. Na política, e o que deve haver nela? O mesmo de sempre. É preciso pagar impostos cada vez mais altos. 3 urnas de mel, um favo de cera inteiro. Mal consigo respirar para conseguir.
Subo nas árvores pela escada de corda desde a madrugada até o anoitecer, limpando as colmeias. A quem paga os impostos? Aquele que clama. Ora, como vou saber quem está no poder? Nos últimos tempos tem se clamado em Nilfgaardiano. Nós agora seríamos, supostamente, uma província imperial ou algo assim. Quando consigo vender algum mel me pagam com moeda imperial. Há uma imagem do próprio imperador gravada nela. Parece até bonito de rosto, embora severo, logo dá para reconhecer. Ora, os dois cães, o negro e o ruivo, sentaram-se na frente do vampiro e começaram a uivar. A madríade do apicultor, que estava junto ao fogão a lenha, virou-se e deu uma vassourada neles. É sinal de mau agouro, o apicultor disse, quando os cães uivam no meio do dia. Ora, sobre o que mesmo estava falando? Sobre os druidas de Caedu. Então, vocês não estavam brincando? Querem mesmo ir até os druidas? Estão de mal com a vida? Pois lá encontrarão a morte. Os visguentos caçam todos que se atrevem a entrar em suas campinas, fecham em gaiolas de palha e queimam em fogo lento. Geralt olhou para Regis, que piscou para ele. Ambos conheciam bem os boatos que circulavam acerca dos druidas, todos inventados. No entanto, Milva e Jaskier começaram a ouvir com um interesse maior do que haviam demonstrado até aquele momento, e estavam visivelmente ansiosos. Uns falam, continuou o apicultor, que os visguentos estão se vingando, pois os Nilfgaardianos mexeram com eles. Primeiro, ao entrar nos carvalhais sagrados por Dioel Angra e bater nos druidas sem motivo. Outros falam que os druidas começaram o conflito, caçando e torturando alguns dos imperiais até a morte, e que por isso Nilfgaard estaria tirando desforra. Não há como saber o que realmente aconteceu. Mas uma coisa é certa, os druidas caçam, depois colocam na boneca de palha e queimam. Ir até eles significa morte certa. Nós não temos medo, disse Geralt com calma. Certo, o apicultor fitou o bruxo, Milva e Cair, que entrava na casa naquele mesmo instante, após ter dado um trato nos cavalos. Dá para ver que vocês são pessoas corajosas, valentes e armadas. Com pessoas como você se pode viajar sem medo. Ora, mas os visguentos já deixaram a Floresta Negra, então seu esforço e seu caminho foram em vão. Nilfgaard os pressionou, expulsou todos de Caedu. Já não estão lá. Como assim? Foram embora. Para onde? O apicultor olhou para sua madríade e ficou calado por um instante. Para onde? O bruxo repetiu. O gato listrado do apicultor sentou-se diante do vampiro e soltou um miado terrível. A madríade deu uma vassourada nele. É sinal de mau agouro quando um gato mia no meio do dia, balbuciou o apicultor, estranhamente confuso. Quanto aos druidas, ora, fugiram para as encostas. Sim, é isso, para as encostas. Umas boas 60 milhas para o sul, estimou Jaskier com uma voz tranquila, até alegre. Mas calou-se imediatamente sob o olhar do bruxo. No silêncio que se fez ouvia-se apenas o miado agourento do gato expulso para fora da casa. Em princípio o vampiro falou: que diferença isso faz para nós? A manhã do dia seguinte trouxe mais surpresas. E mistérios rapidamente desvendados. Droga, falou Milva, acordada pela barafunda e a primeira a arrastar-se do paiol. Diabos! Olhe para isso, Geralt. O povo todo juntava-se na clareira. À primeira vista dava para estimar que se reuniram lá 5 ou 6 herdades de apicultores. O olho treinado do bruxo pescou, também na multidão, alguns caçadores e pelo menos um produtor de alcatrão. Em conjunto, a multidão podia ser estimada em aproximadamente 12 homens, umas 10 mulheres, 10 adolescentes de ambos os sexos e o mesmo tanto de crianças. O equipamento do populacho constava de 6 carroças, 12 bois, 10 vacas e 4 cabras, muitas ovelhas, cães e gatos cujos latidos e miados, nessas condições, deveriam ser considerados definitivamente sinal de mau agouro. Interessante, Cair esfregou os olhos. O que isso significa? Problemas, Jaskier falou, tirando o feno do cabelo. Regis permanecia calado, mas fez uma cara estranha. Por favor, tomem o café, falou seu conhecido, o apicultor, aproximando-se do paiol acompanhado de um homem de ombros largos. O café da manhã já está pronto. Aveia ao leite. E mel. E este aqui, deixem que eu lhes apresente, é Jean Cronin, o presidente do Grêmio dos Apicultores. Prazer, o bruxo mentiu, e não respondeu à saudação que os dois lhe prestaram, curvando-se diante dele, também por causa da terrível dor em seu joelho. E essa multidão, de onde surgiu? Ora, o apicultor coçou a cabeça. Vejam, o inverno está chegando. Os cortiços já estão preparados para o frio, as tarefas terminadas. Está na hora de voltarmos para as encostas, para Riedbrunn. Deixar o mel descansar, passar o inverno. Mas as florestas estão perigosas. Sozinhos.
O presidente do Grêmio dos Apicultores pigarreou. O apicultor olhou para a cara de Geraldo e parecia que havia encolhido levemente. Vocês têm armas e estão a cavalo, gemeu. Valentes e prontos para a luta, dá para ver logo. É mais seguro andar com pessoas como vocês. E vocês estarão à vontade. Nós conhecemos todas as trilhas, todos os dutos, todas as florestas e todo o mato ribeirinho. E lhes providenciaremos comida, e os druidas Cair falou com frieza saíram. De Caedu, exatamente para as encostas. Que incrível coincidência! Geralt aproximou-se devagar do apicultor. Pegou-o com as duas mãos pelo gibão na altura do peito. Mas mudou de ideia após um momento, largou-o e alisou a vestimenta. Não disse nada. Não perguntou nada. Mesmo assim, o apicultor apressou-se com explicações. Disse a verdade. Juro que a terra desabe sob os meus pés e estou mentindo. Os visguentos saíram de Caedu. Não estão lá. E estão nas encostas, não é? Rosnou Geralt. Lá para onde vocês estão indo, essa gentalha toda. Até onde vocês querem ter uma escolta armada. Diga a homem. Mas cuidado, pois a terra realmente pode desabar sob seus pés. O apicultor baixou os olhos e olhou com inquietação para a terra sob seus pés. Geralt mantinha um silêncio enfático. Milva, tendo enfim compreendido a situação, xingou sordidamente. Cair bufou com desdém. E aí? O bruxo apressou. Para onde foram os druidas? E quem pode saber, meu senhor, para onde o apicultor balbuciou por fim? Mas podem estar nas encostas, como em qualquer outro lugar. Pois nas encostas há uma abundância de grandes carvalhos, e os druidas costumam preferir os carvalhais. Atrás do apicultor já estavam, além do presidente do Grêmio Cronin, as duas amadríades, a mãe e a filha. Que bom que a filha puxou a mãe, e não ao pai, o bruxo pensou instintivamente. O apicultor combina com sua esposa como um javali com uma égua. Notou que mais algumas mulheres, bem menos formosas, mas que exibiam o mesmo olhar implorante, posicionaram-se atrás das amadríades. Olhou para Regis, não sabendo se ria ou xingava. O vampiro deu de ombros. A princípio disse: o apicultor tem razão, Geralt. Pensando bem, realmente é bem provável que os druidas tenham saído para as encostas. De fato, é um terreno adequado para eles. Essa probabilidade, o olhar do bruxo era muito frio, é suficientemente grande para, de repente, mudar de rumo e andar à toa com este povo aqui. Regis deu de ombros mais uma vez. E qual seria a diferença? Pense bem, os druidas não estão em Caedu, então é preciso excluir esse destino. A volta para o outro lado do Jaruga também, como suponho, não pode ser levada em conta. Então todos os destinos restantes são igualmente bons. Verdade? A temperatura da voz do bruxo se igualou à temperatura do olhar. E de todos os rumos restantes, qual, na sua opinião, seria o mais adequado? O mesmo que o dos apicultores? Ou um completamente diferente? Em sua infinita sabedoria, você se arrisca a dizê-lo? O vampiro virou-se lentamente para o apicultor, o presidente do Grêmio, as amadríades e as outras mulheres. E o que vocês, perguntou com seriedade, temem tanto? Boa gente que procuram escolta. O que desperta medo em vocês? Digam com sinceridade. Meu senhor, gemeu Jean Cronin, e seus olhos revelaram um temor verdadeiro. Vocês ainda nos perguntam. O caminho leva pelo ermo úmido. É uma terra que dá pavor. Lá, meu senhor, há vampiros brucolacos, filorrinos, endríagos, grifos e outros monstros. Pois faz 2 domingos que um leste mordeu meu genro, de um jeito que só deu tempo de ele tossir sangue e já estava morto. E vocês estranham ainda que estamos com medo de passar por lá com mulheres e crianças? O vampiro olhou para o bruxo com o rosto muito sério. Minha infinita sabedoria disse e aconselha-me a designar o rumo mais adequado como o mais apropriado a um bruxo. Foi assim que nos dirigimos para o sul, para as encostas, região localizada ao pé dos Montes Amel. Seguimos num grande séquito no qual havia de tudo: moças, apicultores, caçadores, mulheres, crianças, moças, aves domésticas, parafernália doméstica e moças. E uma porrada de mel. Tudo estava pegajoso por causa do mel, até as jovens. O comboio seguia o passo dos homens a pé e das carroças, em fila indiana, e a velocidade da marcha não diminuía, porque não caminhávamos sem destino. Pelo contrário, os apicultores conheciam os caminhos, as trilhas e os diques por entre os lagos. E essa orientação foi útil, muito útil, pois começou a chuviscar e de repente todo o maldito Trásios afundou-se numa neblina espessa como creme de leite. Sem os apicultores, com certeza nos perderíamos ou até teríamos nos afogado em algum pântano. Tampouco precisávamos perder tempo e energia para organizar
e preparar a comida. Eles nos alimentavam 3 vezes por dia, com fartura, embora se tratasse de comida pouco sofisticada, e nos permitiam descansar virados de barriga cheia por alguns instantes após as refeições. Em breves palavras, tudo estava perfeito. Até o bruxo, aquele velho chato e carrancudo, passou a sorrir com mais frequência e aproveitar a vida, pois contou que fazíamos 15 milhas por dia e desde nossa partida de Brooklyn nunca havíamos conseguido algo parecido. O bruxo não teve trabalho nenhum, e embora o ermo úmido fosse tão úmido que seria difícil imaginar algo mais úmido, não encontramos nenhum tipo de monstro. Apenas à noite os espectros uivavam, as carpideiras da floresta pranteavam e o fogo fato dançava nos brejos. Nada sensacional. O que de novo nos inquietava um pouco era o fato de prosseguir rumo a um destino escolhido aleatoriamente, e não determinado com precisão. Mas, como o vampiro Regis falou, é melhor seguir em frente sem um alvo específico do que ficar parado, e com certeza muito melhor do que regredir. Jaskier, prenda melhor esse seu tubo. Seria uma pena se seu meio século de poesia se desamarrasse e se perdesse por entre as samambaias. Não se preocupem, não vou perdê-lo, fiquem tranquilos. E não deixarei que ninguém o tire de mim. Qualquer pessoa que queira tirar esse tubo de mim terá que passar primeiro por cima de meu cadáver arrefecido. Posso saber, Geralt, o que provocou sua gargalhada? Deixe que eu adivinhe, sua idiotice nata. Aconteceu que uma equipe de arqueólogos da Universidade de Castel Graupian, durante as escavações em Belclair, sob uma camada de carvão vegetal, vestígio de grande incêndio, chegou a uma camada ainda mais antiga, que se estimava ser do século XIII. Havia ali uma caverna, formada por restos de muros e isolada com barro e cal. Para grande entusiasmo dos cientistas, foram descobertos lá dentro 2 esqueletos humanos maravilhosamente bem conservados, um homem e uma mulher. Ao lado dos esqueletos, além das armas e de numerosos artefatos miúdos, foi encontrado um tubo de 30 polegadas de comprimento feito de couro rijo no qual havia a gravação, já bem desgastada, de um brasão colorido com leões e losangos. O professor Selieman, que dirigia a equipe, um excepcional especialista de sigilografia da Era das Trevas, identificou esse brasão como sendo de Rívia, reinado antigo sem localização confirmada. A exaltação dos arqueólogos chegou ao auge, pois, na Era das Trevas, em tubos como esse guardavam-se manuscritos, e pelo peso do receptáculo podiam suspeitar que dentro havia muito papel ou pergaminho. O estado perfeito do tubo prometia que os documentos fossem legíveis e iluminassem o passado imerso em trevas. Os séculos estavam prestes a falar. Era uma sorte incrível, uma vitória da ciência que não se podia perder. Por precaução, foram chamados da Universidade de Castel Graupian linguistas e pesquisadores de línguas mortas, assim como especialistas que pudessem abrir o tubo sem o mínimo risco de danificar seu valioso conteúdo. No entanto, boatos sobre um tesouro espalharam-se entre a equipe do professor Selieman. Por acaso essas informações chegaram a 3 indivíduos contratados para as escavações, conhecidos como ZDYB, Cap e Camilo Ronstetter. Certos de que o tubo estava literalmente cheio de ouro e joias, à noite os 3 cavadores mencionados roubaram o artefato de valor inestimável e fugiram com ele para dentro da floresta. Lá fizeram uma pequena fogueira e sentaram-se em volta dela. O que vocês estão esperando? Cap falou para ZDYB. Abra esse cano. Mas não estou conseguindo. ZDYB reclamou para capitão. Está preso, filho da puta. Então, dê um chute nesse tubo, filho da puta. Aconselhou Camilo Ronstetter. O fecho da descoberta de valor inestimável soltou-se sob o salto do sapato de ZDYB, e o conteúdo caiu no chão. Ó filha da puta! Gritou Cap, espantado. O que é isso? A pergunta não fazia sentido, pois à primeira vista estava evidente que se tratava de folhas de papel. Por isso ZDYB, em vez de responder, pegou uma das folhas na mão, e a examinou por um longo momento, observando os símbolos, que pareciam estranhos. Há alguma coisa escrita aqui, afirmou, enfim, de forma autoritária. São letras. Letras? Camilo Ronstetter gritou, empalidecendo de horror. Letras escritas? Caralho! Escritas, então é um feitiço. Cap balbuciou, rangendo os dentes de espanto. Letras, então se trata de magia. Não toquem nisso, caralho. Podem contrair alguma doença. ZDYB não esperou nem um momento. Arremessou a folha de papel para dentro da fogueira e esfregou as mãos na calça com nervosismo. Camilo Ronstetter empurrou o resto dos papéis para dentro das chamas com um chute. Afinal, alguma criança poderia encontrar aquela merda. Depois disso, os 3 deixaram às pressas o local perigoso.
O patrimônio de valor inestimável da Era das Trevas queimava em fogo claro e alto. Por uns breves instantes, os séculos sussurraram por meio do papel, que enegrecia por entre as chamas. E depois o fogo apagou-se e uma escuridão filha da puta encobriu a terra.